Pai do Senhor, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler um dos últimos versículos dessa carta, capítulo 13, versículo 11 e versículo 12. Quanto mais irmãos a Deus, Ele está se despedindo. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a fazer uma breve oração, se puder fechar os seus olhos. Ore comigo. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por ter nos escolhido para estar na tua presença mais uma vez. Mesmo aqueles que aqui não estão, mas estão acompanhando, Senhor, o culto de casa, estão adorando a Deus, estão adorando o Senhor de suas residências. Senhor, obrigado por ter nos escolhido para compartilhar da tua palavra. Eu te clamo que pelo teu Santo Espírito que habita na vida de cada um de nós, a tua palavra venha encontrar em nós terra fértil, Senhor, para que ela dê fruto nos próximos dias, para que nós venhamos cumprir, Senhor, a tua vontade na nossa vida, venhamos glorificar o teu santo nome com as nossas vidas, Senhor. Esse é o desejo no nosso coração. Assim nós te clamamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você alguma vez já se perguntou para que serve a igreja? Já parou para pensar nisso? Para que afinal de contas serve a igreja? Quando eu falo igreja, eu falo desse local aqui, desse endereço, Avenida Juruá, número, não sei, 762, porque eu sei vir de cor aí, tá vendo? Se fosse dar para alguém, ia ter que pôr no Google. 762, Avenida Juruá, 762. Já parou para pensar para que serve? Para que serve, afinal de contas, a igreja? Para que você vem aqui toda semana? Venho para louvar a Deus, venho para cantar com os irmãos. Os irmãos cantam bem, eu canto baixinho, minha voz some e parece que eu canto bem junto com todo mundo. Eu venho para louvar a Deus juntamente com a igreja. Eu venho para ouvir a pregação, eu venho para ouvir a palavra, para ser edificado, para receber ânimo. Mas o que é interessante, irmãos, é que essas coisas você pode fazer da sua casa. Na verdade, você deve fazer na sua casa. Você deve fazer onde quer que você passe. Louvar a Deus não se limita a este endereço, a este local. Você deve louvar ao Senhor onde quer que você vá, inclusive na sua casa. Você não precisa vir aqui para você cantar, para você louvar ao Senhor. Para você ouvir uma boa mensagem hoje em dia, com a internet então, você pode ouvir os melhores pregadores do mundo sentado no seu sofá, através da sua Smart TV ou do seu smartphone, tranquilamente. Você não precisa vir para cá. Agora, tem uma coisa que você só consegue fazer aqui. Não estou dizendo que você não deve vir para louvar a Deus. Você deve com certeza vir louvar a Deus, ouvir a mensagem. Faça isso em comunidade, é muito melhor. Mas tem uma coisa que você só consegue vindo para cá. Deixa eu compartilhar com vocês a minha experiência. Tá vendo aquele menino de chapéu ali, ó? É o Uziel. Eu conheci ele com cabelo. E ele não tem vergonha nenhuma em dizer, que me pegou no colo e me viu de fralda. Eu não diria um negócio desse, mas ele disse. Eu já estou com meus 36 anos, apesar do, cadê ele? O Eric estava aí. O Eric disse que eu tenho 50. Eu vou orar por ele. Com meus 36 anos, ele disse que me pegou no colo, porque a gente se conhece há muito tempo. Há muitos anos. Eu conheço a história do Ziel, o Ziel conhece a minha história. Eu conheço um testemunho do primeiro filho do Ziel, que é um milagre de Deus. Se ele puder contar esse testemunho aqui um dia, vai ser maravilhoso. Parte dos meus melhores amigos estão aqui. Está ali a Lília, o Maércio, a Júlia, toda essa família maravilhosa. Agora o Jordan, integrando essa galera. Conhece a minha história, eu conheço a história deles. Toda semana a gente compartilha a mesa, toma café junto. A gente conta as nossas provas uns para os outros. A gente conta as nossas vitórias uns para os outros.
A gente se conhece intimamente. Essa semana eu tive o prazer de saber o sabor do café do Marcos. De descobrir que o Mateus, ele faz um mousse de limão maravilhoso. Não sei nem se o Mateus está aí, se tiver, com certeza se escondeu debaixo de uma cadeira. Mas ele faz um mousse de limão fantástico. Conhecer a história do pastor Wallace, numa mesa, comendo um pão com queijo, né, pastor? Sendo edificado pela história dele, ele conhecendo a minha. Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas que eu mencionei aqui compartilham da mesma fé que eu compartilho, passa pelas mesmas provações que eu passo, as mesmas lutas, as mesmas tentações, tem a mesma esperança. Todos nós esperamos aquele grande dia em que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e a gente vai ser vizinho. Olha só que coisa boa, a gente vai ser vizinho, lá no céu. É somente vindo para cá, irmãos, não existiria outro contexto que me possibilitasse a comer o pudim de limão do Mateus. O pudim não, o docinho lá, isso, mousse. Não existiria outro contexto que eu conheceria essa família maravilhosa, que eu conheceria o Zé, e ele insiste em dizer que me pegou no colo. Não existiria outro contexto. Eu poderia ver o pastor Wallace pregando na internet, mas sentar na mesa com ele, tomar um café e ouvir o seu testemunho, só é possível quando nós viemos para cá e descobrimos que a gente não vem para cá assistir um espetáculo. Isso aqui não é um evento, irmãos. Apesar das luzes, apesar do som, apesar desse coral lindo, apesar desse povo chique, elegante, com perfume importado, isso aqui não é um evento. Não é um clube, isso aqui não é um clube. A gente vem, a gente louva junto, a gente ouve a mensagem junto, mas nós somos um corpo. É isso que a palavra de Deus fala sobre nós. Nós somos um corpo, ligados intimamente uns aos outros. Não um corpo como familiar, sabe, mãozinha? Mãozinha que consegue ali andar, se locomover, não está preso em braço nenhum, em corpo nenhum. Não, isso não existe. O corpo de Cristo, ele é unido. Ele precisa um do outro, ele depende um do outro. Quando Paulo ele fala sobre isso, ele diz que a mão não pode desprezar a perna não pode desprezar o braço, a cabeça não pode desprezar a orelha, um não pode se achar melhor do que o outro, um não pode se achar independente do outro. Se hoje, irmãos, você vem para cá com aquele sentimento que você não precisa falar com ninguém, não, só vou lá ouvir a palavra, vou embora, como se você fosse ser benzido, que o Senhor venha transformar a sua vida essa noite, que você venha olhar para o lado e descobrir que quando a gente fala que aqui é família de famílias, é porque são várias famílias unidas formando uma só. Que você pode contar comigo, eu posso contar com você, que você pode se abrir comigo, eu posso me abrir com você, que você vai orar por mim, eu vou orar por você. O Paulo essa noite, essa madrugada orou por você, você nem sabia. Muitos aqui estavam dormindo de madrugada de ontem para hoje, Paulo estava orando por você, para Deus curar, para Deus salvar, para Deus abrir a porta, porque nós somos uma família, nós somos um corpo, nós fomos chamados, irmãos, para compartilhar a nossa caminhada com Cristo, com os nossos irmãos, ser edificados por eles, e eles serem edificados por nós. Nós ensinamos, nós exortamos, nós consolamos, nós disciplinamos, nós encorajamos uns aos outros. Eu pedi para ele colocar essa versão na NAA, porque apesar do texto ele não mudar o seu significado, aquele primeiro fala mutuamente, em outros não vai citar palavra nenhuma, ele só vai falar consolem. Está implícito dentro do texto. Consolem quem? Uns aos outros. É isso que eu queria conversar com os irmãos essa noite. O texto que nós lemos, Paulo, depois de dar várias orientações à igreja de Corinto, ele fala sobre muitos assuntos, fala sobre perdão, ele fala sobre comunhão,
ele fala sobre muitos temas. Aqui ele finaliza e ele diz: aperfeiçoem-se, consolem, pensem da mesma forma, vivam em paz, e o amor e a paz de Deus estará com vocês. Quando a gente fala que a gente é corpo de Cristo, Cristo é a nossa cabeça, como o Mateus leu aqui mais cedo, nós devemos entender que as coisas elas estão ligadas. Para que o amor de Deus e a paz do Senhor esteja conosco, nós devemos ser um só. Nós devemos ser unidos. É por isso que ele fala: aperfeiçoem-se. Eu aperfeiçoando a sua vida, você aperfeiçoando a minha. Consolem-se, eu consolando a sua vida, você consolando a minha. Pensem da mesma maneira. É um espírito só. O Espírito de Deus que habita a minha vida, ele habita a sua vida. Não tem como a gente pensar diferente. Aquele que move a minha vida, ele move a sua vida. Não tem como, nós temos propósitos diferentes. Não tem como nós amarmos a Deus e vivemos isoladamente. Pensem da mesma forma, vivam em paz. Dentro de um contexto de igreja, de instituição, isso aqui é um grande desafio, irmãos. Dentro de um contexto onde nós somos separados por departamento, e é necessário que às vezes alguém seja o líder, alguém coordene, alguém direcione, alguém que tem que tomar a frente do trabalho. É difícil viver em paz, mas se temos o mesmo Espírito, devemos viver em paz. Em outras palavras, aqui está implícito nessa orientação de Paulo, o discipulado. Sejam discípulos. O que Jesus fala sobre discipular? Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Deixa um pouquinho. Existe aqui uma ordem: façam discípulos. Façam discípulos. E como você vai fazer isso? Ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. A gente aprende com o Senhor e a gente ensina aquilo que a gente aprendeu com o Senhor. E qual é o período que a gente tem que fazer isso? Por quanto tempo? A gente pode elaborar aqui alguns projetos de cursos, irmãos. Isso é maravilhoso. A gente começa um curso, a gente termina aquele curso, a gente fica feliz, a gente pega certificado. É um período intenso, intensivo de aprendizagem da palavra do Senhor, da vontade do Senhor. Mas o que ele fala é o seguinte: eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Então, por quanto tempo a gente vai aprender e ensinar sobre Jesus? Até o fim dos tempos. Não para. A formatura desse curso aqui é quando ele chamar o nosso nome lá na glória. Sabe a graduação, quando você vai, chama seu nome, você vem receber o canudo? É quando ele chamar o seu nome lá na glória. Essa é a graduação do curso de discipulado. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós aprenderemos do Senhor e nós ensinaremos aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele nos chama para isso. E aí João capítulo 8, verso 31, Jesus fala o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então não é só aprender, né? Não se trata de algo meramente intelectual. Não é só pegar a informação e guardar na sua cabeça. Não é só ser um grande teólogo, colocar um anelzão no dedo. É permanecer firmemente na sua palavra. O Senhor nos ensina qual é a vontade dEle. Ele nos ensinou até mesmo com exemplo de como deveríamos agir em diversas circunstâncias da vida. Foi por isso que Ele encarnou e esteve no meio de nós, para nos ensinar como deve ser feito. E Ele fala: agora que vocês aprenderam, guardou a informação na cabeça,
Agora vivam isso. Permaneçam vivendo dessa forma. E é interessante que ele usa o termo firmemente. Por que firmemente? Porque vai ter momento que vai ser difícil. Vai ter momento que para a gente permanecer cumprindo a vontade de Deus, permanecer seguindo os passos de Jesus, vai ser lutar contra a maré, vai ser lutar contra a tempestade, vai ser difícil, irmãos, mas nós devemos permanecer firmes. Então, o chamado a discipular é entender que nós devemos ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou, nós devemos viver em comunhão com a igreja, nós devemos viver como um corpo, e juntos caminhar seguindo os passos de Jesus. Não é somente evangelizar. A gente ficou um mês aqui falando de evangelismo. Nós não fomos chamados para fazer conversos. Não é só falar para a pessoa assim: você aceita Jesus como Salvador? Eu falo: aceito. Então levanta a mão aí. Levantou? Fechou. Tchau. Deus abençoe a sua vida. Vira as costas e ir embora. Não é assim. Fomos chamados para fazer discípulos. Nós levamos as boas novas e nós ensinamos como viver nela. Esse é o nosso chamado. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos viver cumprindo a vontade de Deus na nossa vida dessa forma? A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que não é opcional. O pastor falou disso mais cedo. Não é opcional. Você pode escolher se você quer cantar no ministério de louvor ou não. Tem que ver também se o pessoal vai querer que você cante. Tem essa parte aí também. Você pode escolher se você vai querer dar uma saudação aqui em cima, pregar. Você pode escolher se você vai querer ficar nas câmeras, no staff. Você pode escolher muitas coisas, mas isso aqui você não pode escolher. Isso daqui não é uma opção. Jesus disse: façam discípulos. E para você entender que isso não é opção, você vai perceber que fazer discípulos é fruto do amor. Quando Jesus ele vem e fala para nós que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente entende que eu não posso olhar para o meu irmão, para aquele que compartilha a mesma fé que eu, para aquele que deve estar passando por lutas terríveis, está aí sozinho no meio de vocês, você não sabe. Está passando por uma dificuldade familiar, aí no meio de vocês, quietinho, e você não sabe. Está precisando de um abraço, está precisando de um conselho, não sabe como agir. Você tem uma experiência, uma história, que é muito semelhante a dele. Você está sentado um do lado do outro, e vocês não sabem. O amor, ele faz eu olhar para aquela pessoa e dizer: olha, será que essa pessoa precisa de mim? Será que ela precisa do meu abraço? Será que ela precisa de uma palavra de consolo? Será que ela precisa de uma exortação? Será que ela está perdida, presa num pecado, e ela precisa que eu ore juntamente com ela para ela ser liberta? Será que ela está ali, algo que está matando ela por dentro dela, um pecado que está corroendo ela, está fazendo ela ter vergonha de si mesma, está fazendo ela se afastar do Senhor, e eu posso chegar nela e falar: não, calma, relaxa, Jesus te ama, Jesus te perdoou, vamos morar juntos, você vai ser liberto disso daí. Está sentado do seu lado, e você não sabe. Por isso que o discipulado é fruto do amor, porque eu olho para ele e eu quero ajudar ele. Eu olho para ele, eu quero ser vizinho dele no céu. Eu olho para ele e eu quero, quando estiver com o Senhor nas alturas, estar louvando a Deus, juntamente com ele, eu preciso vê-lo lá. Só de passar na minha cabeça que ele pode estar indo para o inferno, eu entro em desespero. Por isso que discipulado é fruto do amor. Eu preciso ajudar ele a ir para o céu. Eu preciso de ajuda para ir para o céu. Mateus capítulo 25, Jesus ele conta ali algumas parábolas fantásticas. Você vai lembrar que tem a parábola das virgens, a parábola dos talentos, e tem das ovelhas e dos bodes. Isso aqui eu acho muito interessante. Porque quando Jesus ele fala que serão separados as ovelhas dos bodes, ele vai falar: olha, as ovelhas são aquelas que eu tive fome, tive sede, passei frio, elas me ajudaram. Os bodes são aqueles que eu tive fome, tive sede, passei frio, e eles não me ajudaram. E as ovelhas perguntam: quando foi, Senhor,
Que dia que isso aconteceu? Quando foi que o Senhor teve fome, sede, passou necessidade e eu te ajudei? E aí o Senhor responde, foi naquele dia que você ajudou o necessitado. Foi nesse dia que você me ajudou. E por que eu acho lindo isso daqui? Porque esse capítulo ele vai falar das características de alguém que é salvo. Alguém que é salvo, que tem ansiedade de ver Jesus vindo na glória para te buscar. A parábola das virgens. Alguém que é salvo, que enquanto ele não volta, está trabalhando bastante para alegrar o coração dele. A parábola dos talentos. E aqui, alguém que naturalmente, não é porque Jesus estava olhando, não é porque alguém estava fiscalizando, é alguém que naturalmente vivia o amor de Deus e tinha prazer em ajudar o próximo. Por isso que eles perguntam, mas quando, Senhor, que eu te ajudei? Não lembro desse dia. Você não lembra não, quando você deu comida para quem estava necessitado? Mas foi nesse dia, mas não estava pensando nisso não. Então, mas você fez. Porque o amor que vem do trono da graça está refletindo na sua vida. Por que que discipular não é uma opção? Porque aquele que é salvo, ele ama. Aquele que ama necessariamente quer ajudar os outros a ir para o céu. Necessariamente tem um desejo em caminhar com seus irmãos rumo ao céu. Aquele que é salvo, ele é um discípulo. Já parou para pensar se você é um discípulo de verdade? Será que eu sou um discípulo de verdade? Porque ser discípulo implica seguir o mestre. Ser discípulo implica seguir os passos de Jesus. Jesus falou, segue-me, e para quem ouviu Jesus falando, segue-me, essas pessoas deixaram o que elas estavam fazendo para trás e começaram a seguir Jesus. Até mesmo a serem mortas por amor a Jesus. Seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir as pegadas de Jesus, implica em algumas coisas, irmãos. A gente vai aprender muito sobre discipulado esse mês. Estou só abrindo aqui um parênteses sobre o que é ser um discípulo. Ser discípulo de Jesus implica abrir mão de qualquer segurança que o mundo pode oferecer, para se deleitar, para confiar somente na vontade do Pai. Lembra de Jesus falando, Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Ser discípulo de Jesus é sair da zona de conforto. Às vezes a gente confia demais no emprego que nós temos, no nome que nós temos, na família que nós temos. Às vezes a gente confia demais nas nossas habilidades e a gente perde de vista qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente se agarra em algumas coisas e Deus ele quer fazer algo mais profundo através da nossa vida. Ele quer alcançar algumas pessoas através da nossa vida, só que a gente fica agarrado ali, na nossa zona de conforto. E em algumas circunstâncias, irmãos, o Senhor ele nos tira de lá. Em algumas circunstâncias, o Senhor ele nos permite perder o emprego para a gente confiar mais nele, perder a saúde para a gente confiar mais nele. Ele permite que a gente seja traído, olha só que interessante, para saber que Ele é o fiel amigo, que é para Ele que nós devemos abrir o nosso coração, confiar as nossas dores. Ele deve ser supremo em nossa vida. Ser discípulo de Jesus é sair dessa zona de conforto, é fazer como Abraão fez, olha, deixa a sua parentela, larga tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Mas para onde, Deus? No caminho aí eu te falo. É no meio do caminho que a gente vai descobrindo as coisas, irmãos. É no meio do caminho que a gente descobre o que Deus quer na nossa vida. É no meio do caminho que a gente descobre que Deus ele não permitiu que você seguisse aquela carreira, mas fosse para essa, porque era nessa que Ele iria te usar. É no meio do caminho que às vezes o Senhor nos leva ao hospital e pessoas são alcançadas lá, pessoas são salvas lá, porque você estava lá passando por um tratamento. É no meio do caminho que a gente descobre a vontade de Deus, mas isso só é possível quando a gente sai da nossa zona de conforto. Isso é ser discípulo. Ser discípulo também implica em abrir mão dos prazeres que esse mundo tem a oferecer e se deleitar somente em Deus.
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É mesmo que tudo dê errado, eu estou feliz, eu estou contente, porque eu tenho um Deus. É o inimigo oferecer coisas extraordinárias para você, você rejeitar como Jesus fez. Olha essa cidade, ela vai ser toda sua, se se prostrar aos meus pés. Porque Ele não transforma essa pedra em pão. É você ser tentado em diversas áreas da sua vida, mas você não abre mão, porque o Senhor é o seu deleite. É o Senhor quem alegra a sua alma. Ser discípulo de Jesus implica ser odiado pelo mundo. E esse é um dos maiores problemas da nossa era. Esse é um dos maiores problemas da igreja atual. Porque a igreja atual, ela quer ser amiga do mundo. Ela quer ser atrativa para o mundo. Ela quer que o mundo olhe para ela e fale assim: o pessoal ali é bacaninha. O pessoal ali é legal. O pessoal ali aceita a gente. Derruba não, que isso é mais caro. O pessoal ali aceita a gente e a gente não precisa mudar. A gente pode viver essa vida aqui tranquilinho. Tem muita gente que aceita você mesmo. Fica tranquilo, vai te aceitar enquanto você tem. Mas o que Jesus fala para mim e para você é que se Ele foi odiado, como a gente não poderia ser também? Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 15. Se odiaram um mestre, odiarão também os seus discípulos. Quando nós pregamos a verdade, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós queremos viver a verdade, quando aquilo que é atrativo para o mundo não é atrativo para nós, isso incomoda demais. Quando eles olham aquele pecado fantástico, aquilo que enche os olhos, a boca deles, e olha, eu quero viver isso, eu vou desfrutar disso, e eles olham aquilo com o olho cheio, e você olha para aquilo com desprezo, e fala: mas essa porcaria que você gosta tanto? Não, porque essa semana eu saí com 5 mulheres, e você acha isso fantástico? Eu tenho uma há 15 anos, e ela me faz extremamente feliz. Isso incomoda demais o mundo, irmãos. Toca na ferida. É por isso que o mundo vai nos odiar, porque aquilo que é lindo, que é prazeroso para eles, é desprezível para nós. Ser discípulo de Jesus implica amar ao próximo como a ti mesmo, refletir o amor que nós recebemos do Mestre, no nosso irmão. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas quando a gente pensa em discipular, irmãos, quando a gente pensa em ensinar os nossos irmãos a como viver uma vida que agrade a Deus, como seguir Jesus, às vezes a gente pode se confundir, e é preciso que a gente venhamos a nos esvaziar de nós mesmos, porque a gente pode achar que a gente tem que ter uma postura de super crente. Isso muitas vezes é algo que fica ali dentro do coração da alma, normalmente de quem é líder. Se você tem alguém, você está cuidando de alguém, você está ensinando alguém a ser crente, você está discipulando alguém, normalmente você fica com aquela coisa no coração: eu não posso errar, eu não posso falhar, eu não posso confessar os meus pecados, eu tenho que mostrar uma postura de super espiritual, eu não posso ter dúvida das coisas, se me perguntarem eu tenho que saber a resposta. E não é assim que funciona. Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, verso 5 ao verso 7. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus, não de nós. Nós não vamos fazer réplica de nós mesmos, não é isso. Nós estamos apontando para o Senhor, nós estamos apontando para a obra de Cristo, e é necessário, quando eu estou compartilhando a minha vida com alguém, quando eu estou ensinando alguém o Evangelho, que eu confesse os meus pecados. É necessário que eu abra o coração e confesse as minhas lutas, as minhas tentações. É necessário, não importa quem você é,
Não importa se você é líder de jovens, se é pastor, se é ministro, se é bispo, se é reverendo, você tem que demonstrar que você também é tentado, que você também peca, porque você precisa demonstrar o caminho que você faz quando isso acontece. Olha, eu cometi um pecado, eu não vigiei, a circunstância veio na minha vida, eu estava ali no meio do trânsito, alguém me fechou, infelizmente eu xinguei a mãe daquela pessoa, não devia. Naquela mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração: que é isso, cara, que testemunho é esse? Você não foi lavado, você não foi remido, você não foi santificado. Naquele mesmo momento eu pedi perdão para o Senhor, eu rasguei as minhas vestes perante Deus, falei: Senhor, me perdoa. Era para ter abençoado ele, não agido dessa forma. Você tem que ensinar como a gente volta para os pés do Senhor e pede perdão pelos seus pecados. Como a gente, no meio da luta, no meio da provação, existe algo que prova a minha vida que não prova a sua, mas quando prova a minha, como é que eu tenho agido? Como que eu me comporto? Eu não posso achar ou fingir que eu sou super crente, que eu não erro, porque eu estarei ensinando errado, e eu estarei mentindo, porque esse não serei eu de verdade. Como você pode ter intimidade com alguém? Como você pode considerar uma família entre famílias, se você esconde que você é de verdade? Se você se faz de algo que você não é. E o que Paulo fala: eu não prego a mim mesmo, eu não estou aqui para falar de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Já viu às vezes acontece, né? O pregador, ele vem para o púlpito, ele fala: irmãos, essa semana eu estive na Austrália, na Índia, em Pernambuco, em Osasco, 700.000 almas foram batizadas com o Espírito Santo. E aí ele vai dando aquele currículo fantástico dele, aí sobra 5 minutos para falar de Jesus. Às vezes acontece. Paulo fala: eu não estou aqui para falar de mim mesmo, não, eu estou aqui para falar de Cristo. Eu não estou aqui como um líder espiritual e vocês dependem de mim, não, eu estou aqui como servo de vocês por causa de Jesus. Eu estou aqui como um vaso de barro, mas dentro de mim existe um tesouro que eu preciso compartilhar com vocês. Esse tesouro vem de Deus, não vem de mim. Então, se você ficou preocupado em algum momento: mas como que eu vou discipular alguém, mas eu não sou ninguém, eu não sou nada. É isso mesmo, Jesus precisa de pessoas que reconheçam quem é de fato, para que o nome dele seja glorificado, não o seu. Eu já ouvi profecia nesse sentido: irmãos, Deus me mostrou que o seu nome vai ser conhecido nos 4 cantos da terra. Isso é coisa do capiroto, não é coisa de Deus não, é o nome de Jesus que tem que ser reconhecido. Enquanto você faz a obra, é o nome dele que tem que ser glorificado. Enquanto você faz a obra, é o nome dele que tem que ser aplaudido. Enquanto você faz a obra, as pessoas têm que se magnificar com o que ele faz e não com o que você faz. Que ele cresça e eu desapareça. Por fim, irmãos, discipular, existe algo extremamente importante. Eu preciso amar a minha igreja, eu preciso amar os meus irmãos. Se eu sou discípulo, eu amo. Se eu sou discípulo, eu me esforço, eu me empenho para que a vida do meu irmão seja edificada. E se o Senhor, ele espera que eu discipule, eu tenho que olhar para o meu irmão com olhar fraterno. O Senhor espera isso de nós. O Senhor espera que quando você vem para cá, você tenha, daqui de cima, irmãos, a visão é bem diferente. Quando a gente senta aí embaixo, vou falar um negócio para vocês, se você nunca subiu aqui, quando a gente senta aí embaixo, a gente senta no meio de um monte de gente, né? Parece que ninguém está vendo nós, né? Aqui em cima a gente vê todo mundo, até aquele que está no celular, no zap, né, pastor? Dá para ver, né? E finge que não vê, mas a gente vê, né? Quero que dê um cochilinho de leve, que deu. Aí dá um aleluia no momento inoportuno.
A gente vê daqui de cima, a gente vê tudo. E a visão daqui é muito bonita, irmãos, porque a gente não está vendo uma multidão de pessoas estranhas. A gente está vendo de fato uma família. A gente está vendo de fato crentes que compartilham da mesma fé que a gente. A gente está vendo irmãos de verdade. Como aqueles filhos que sentam na mesa para jantar, cada um com seu prato, com seu talher. Sabe, aquela família que senta à mesa para o almoço e conversa sobre um monte de coisa. É isso que a gente vê quando a gente olha aqui de cima. Irmãos unidos, se alimentando da palavra do Senhor, isso é maravilhoso. E eu falo isso, irmãos, porque é necessário que cada um de nós passe a enxergarmos dessa forma. Que nós somos de fato uma família. Que nós precisamos de fato um do outro. Porque o discipulado é 360, não existe um ser humano que não precisa ser discipulado por ninguém. Eu posso ter 50 anos de crente, eu preciso que alguém venha e converse comigo e fale: Luiz, olha, você precisa melhorar nisso aqui, Luiz, você precisa vigiar nisso aqui, Luiz, você precisa orar nesse sentido, preciso puxar minha orelha às vezes. Eu preciso de alguém que me dê o testemunho da vida dela, para eu saber como eu posso enfrentar aquela dificuldade. E essa pessoa está aí do seu lado. Nós somos de fato, irmãos, uma família. Eu preciso de verdade que você olhe para o lado e você entenda que essa pessoa que está do seu lado precisa de você, que ela depende de você. O Senhor, Ele não depende de nós, mas nós dependemos do Senhor e uns dos outros. E quando a gente está em família, pensa lá na sua casa. Não, eu não posso advertir ninguém, eu não posso puxar a orelha de ninguém. Tem uma conhecida de muito tempo, missionária Mari Moura, e ela falou uma frase que eu guardei, isso aqui foi muito interessante. Ela fala assim, que você só conhece uma pessoa depois que você come 1 quilo de sal com ela, porque o sal demora para acabar, né? Acaba até que de açúcar vai embora, agora o sal tá ali, firme e forte. Quando você vai lá pegar lá, o saquinho lá tá na metade ainda para você encher o pote. Como eu posso chegar no meu irmão e falar: irmão, você precisa vigiar, irmão, você precisa, seu comportamento não está muito de crente não, se eu não tenho intimidade com ele, se eu nunca comi uma pizza com ele, se ele não tomou o café que a minha esposa faz, entende? Se eu não glorifiquei a Deus pelas vitórias que ele viveu, como é que eu posso exortá-lo se eu não tenho intimidade com ele? Como é que ele vai sentir confiança de falar para mim: irmão, ore por mim que eu estou passando por essa luta aqui no trabalho que está demais, está difícil, se eu não tenho intimidade com ele? Amar é necessário ter intimidade, é necessário compartilhar a vida, e a pessoa só vai confiar em você se você conta a sua vida para ela. Se você esconde as suas lutas, ela não vai contar as lutas dela para você. Se você esconde os seus pecados, ele não vai te pedir ajuda em oração, porque não existe intimidade. Sabe quando você olha lá para o seu cônjuge, você ama seu cônjuge, você ama seus filhos, você ama seus pais, seus irmãos, mas eles são perfeitos? Não é, né? Ou é só a minha esposa que acha que eu sou uma estrela cadente? Não pode ver eu passando que pede as coisas? Ou só é o esposo da minha esposa que acha que está certo em tudo? Só? Hã? Só é o seu filho que acha que é o dono da razão também? Não. Nossos filhos, os nossos cônjuges não são perfeitos, nós os amamos. Nós aconselhamos ele, nós puxamos a orelha deles, nós ficamos contentes com eles, nós compartilhamos a nossa vida com eles, porque nós os amamos. Nós devemos entender, irmãos, que aqui não tem ninguém perfeito. Você vai se decepcionar com o nego aqui, vai. Você vai abrir o coração pra gente aqui, que vai contar pra outra pessoa. Irmão, aqui entre nós, tá bom, entre nós, meu Deus, só vou falar pra um, só pra um. E aquele um fala pra outro, que fala pra outro, que fala pra outro.
Você vai se decepcionar com pessoa aqui, vai ter gente que vai trazer a fofoca para você, não precisa nem do Satanás, não precisa, vai ter gente que vai falar, tá falando mal de você lá, você estava em paz, estava tudo bem na sua vida, foi trazer a fofoca, acabou, né? Nós não somos perfeitos, e sabe o que é interessante? É por causa da nossa imperfeição, que Jesus disse, olha, eu vou enviar o ajudador para vocês, o Espírito Santo que habita na nossa vida, ele nos dá um fruto. Para que o fruto do Espírito? Para que? A mansidão. Se não ia ter gente que ia tirar a nossa paciência. Para que? O autocontrole. Se é claro que ia ter momento que a gente ia querer meter a mão na cara. Mas o autocontrole, o Espírito Santo está aqui entre nós, a gente não faz isso. Para que? A fidelidade. Se às vezes você vai fazer uma aliança com seu irmão vai te trair, você vai permanecer fiel à aliança que você fez. Ah, mas ele falou de você, mas não tem problema, eu oro por ele, não preciso falar mal dele só porque ele falou mal de mim. Ele é bênção, Jesus salvou ele, Jesus amou ele, que sou eu para falar mal dele. Para que é o fruto do Espírito, irmãos? É para isso, porque nós estamos no meio de pessoas imperfeitas, pessoas problemáticas, que precisam ser aperfeiçoadas, e o Senhor nos ajuda a aperfeiçoar uns aos outros. Para que o Senhor nos dá o dom de profecia? Que às vezes o irmão nem abre o coração com a gente, mas Deus revela, vai lá e fala, ó, sabe aquele problema lá, ó, Deus vai resolver essa semana, glória a Deus, aleluia. Os dons, eles servem com um propósito, para edificar a igreja, para edificar um ao outro. Os dons que Deus revela, sabe quando a gente pede para ser cheio do Espírito Santo? Senhor, revela os dons da nossa vida. O dom é para servir. Você não ora para você mesmo, para Deus me cura, Deus me cura. Eu determino a cura na minha vida, em nome de Jesus. Você pode até fazer isso, mas o que Jesus fala? Orai uns pelos outros, clamai uns pelos outros, aconselhai uns aos outros. É para você olhar para o espelho e falar, olha, não, é para o irmão te aconselhar. O fruto do Espírito na minha vida, os dons de Deus na minha vida, é para que eu sirva a minha igreja, para que eu sirva a minha família, para que eu sirva os meus irmãos. E eu já vou finalizar, irmãos, dizendo que sem amor não é possível dedicar tempo de oração. É impossível você dobrar o seu joelho de madrugada para orar para o seu irmão, dedicar tempo, perder o sono, deixar de comer aquele pãozinho de manhã com um cafezinho quente, jejuar pelo seu irmão, pela luta do seu irmão, se você não amá-lo. Se você não amar o seu irmão, é impossível que você sente do lado dele e fale assim, vamos compartilhar a palavra de Deus juntos, vamos tirar um tempo estudando a vontade de Deus. Se você não ama, você não vai fazer isso. Se você não ama, você não vai chegar a ele com mansidão para exortar a vida dele. A falta de amor, ela faz o contrário, ela faz que eu aponte o dedo na cara dele e fale, você é safado, você é pecador, você não tem vergonha na sua cara. O amor faz eu chegar nele, eu falo assim, irmão, Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai te libertar, Deus vai te transformar, vamos orar junto, para você ser um homem santo, uma mulher santa, frutífero na obra dele. Sem amor isso não é possível. Pense, irmãos, na igreja, eu vou concluir, eu pedi para o pastor orar por nós. Pense, irmãos, na igreja como a engrenagem de um relógio. Esses dias tinha um relógio meu lá que não estava funcionando muito bem. Eu sou daquele que fuça primeiro, se não der certo eu peço ajuda. Primeiro eu tento piorar a situação. Aí eu falo, me ajuda aqui, aí eu pago para alguém. E aí tinha um relógio lá que não estava funcionando direito, colocava a bateria, ele ficava ali enroscando. Eu desmontei ele, eu joguei ali um produtinho nele ali, dei uma limpeza. Aí eu vi que o ponteiro estava meio tortinho, eu fui lá, desentortei, coloquei uma bateria nova. E não deu certo, pastor? O bichinho não está funcionando, que é uma beleza? Mas o que é interessante no relógio é que assim, quando você abre, você vê várias engrenagens. Umas maiores que as outras, umas ligadas a 3 outras ligadas a uma só. E elas, pela energia da bateria, ou se for por pressão, por impulso, elas vão trabalhando ali continuamente. Se uma parar, todas param.
Se uma não cumprir o seu propósito, o objetivo final, que é levar informação para quem está usando de que horas são, acaba não sendo alcançado. Se a bateria acabar, o relógio para, eu posso olhar para o relógio, achar que é meio-dia e já é 2 horas da tarde. Eu posso ver o ponteiro rodando ali, como no caso no meu que estava meio envergado, quando ele chegava ali no 11, ele encostava ali, ó, ele não ia mais para frente. Ele ia me deixar atrasado. O propósito dele de me dizer qual era a hora certa, não estava sendo cumprido não, porque alguma coisa estava errada ali no meio. Nós somos como esse relógio, irmãos. Olha o que Jesus fala, oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, Jesus falando com o Pai sobre nós, para que sejam um, como nós somos um, e neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado eles, como tens amado a mim. Por que que nós funcionamos como relógio? Porque nós funcionando direitinho, como unidade, discipulando uns aos outros, exortando uns aos outros, aperfeiçoando uns aos outros, puxando a orelha um dos outros, orando uns para os outros, meditando na palavra de Deus uns com os outros, compartilhando as nossas lutas, as nossas provas e as nossas vitórias, nós vamos funcionar perfeitamente. Sabe qual é a informação que a gente vai mandar para o mundo? Que Jesus veio, que Jesus morreu, e que Jesus nos purifica de todo pecado e tem um lugar reservado para a gente na eternidade. É isso que Jesus está falando, que eles sejam um, para que o mundo veja neles que eu fui enviado. O mundo precisa olhar para mim e para você e não ver uma barreira, não ver um muro de separação daquele lado com este lado. O mundo não precisa olhar para mim, para você e não me ver falando mal do outro irmão. Não ver eu no Instagram compartilhando o escândalo daquele pastor que fez aquela coisa errada, daquele cantor que fez aquela coisa errada. O mundo precisa olhar para nós e ver unidade, e ver pureza, e ver santidade. O mundo precisa olhar para nós e ver amor, e falar: eu preciso fazer parte disso, eu preciso estar no meio deles. Eles estão falando que Jesus foi enviado e morreu para que eles sejam nova criatura, e olha, eu olho para eles, eu vejo isso de fato, eles são uma nova criatura. Olha como eles são unidos, olha como eles fogem do pecado. É isso que o mundo precisa, essa informação que a gente leva para o mundo, quando a gente funciona de verdade, como a engrenagem que Deus nos preparou, não pessoas individuais, mas um povo, um corpo, aqueles que serão chamados pelo Senhor na glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, peço ao pastor que venha orar por nós, para que todos nós venhamos cumprir o propósito de Deus, sermos discípulos e sermos discipuladores, em nome de Jesus.